Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, um excelente final de semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e toda a repercussão aí na mídia dessa vitória do Palmeiras contra a equipe da Jacuipense pelo placar de 3-0 e também atualizações da lesão de Vitor Roque. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Para a Academia de Futebol para conversar com o Alexandre Silvestre. Conta pra gente mais detalhes sobre essa lesão do atacante Vitor Roque. Boa noite. Bastidores dessa lesão ligamentar do Vitor Roque está muito abalado, é óbvio, porque ele tinha ainda uma pequena esperança, quem sabe, vai que, de jogar a Copa do Mundo. Agora esquece, porque a recuperação para esse tipo de lesão desse ligamento que conecta o tornozelo à fíbula e a tíbia, ao osso acima do tornozelo, esse tipo de recuperação leva de 2 a 3 meses. Informação apurada pelo Gazeta Esportiva, é a mesma lesão do lateral esquerdo Piquerez. Um ano difícil para o Vitor Roque, que na pré-temporada já teve um problema de tornozelo, teve uma dorzinha no joelho e depois começou a sofrer com esse tornozelo esquerdo. Não tem nada a ver, é uma lesão diferente daquela que ele acabou absorvendo num jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista. É uma outra lesão. Ele demorou para voltar, fez infiltração conforme adiantamos para vocês em primeira mão em algum momento, ficou quase um mês afastado e ontem, 0 bala, torção, rompeu o ligamento, vai operar nos próximos dias, Michele. Puxa vida, a gente só lamenta, né, porque foi no mesmo pé esquerdo, né, o tornozelo esquerdo, já tinha esse problema. O que vocês acham que aconteceu, hein? Eu vou começar com o Miller, até por ter jogado tanto tempo. Você acha que estava ainda fragilizado para ele voltar a jogar? Não, Michel, eu acredito que não, até porque o jogador da Jacuipense, ele foi imprudente, né? Foi imprudente falar outra coisa, ali, deu um carrinho e não tocou na bola. Ele toca só no tornozelo do Vitor Roque. Que já estava machucado. Que infelizmente pede apoio por conta disso que ele sofreu essa lesão ligamentar aí, quer dizer, então acho que infelizmente vai passar por cirurgia e imagine só, ele sofre uma lesão no mesmo pé que já teve uma outra lesão anterior. Puxa vida. Isso para um jogador é muito triste, é claro que não poderia ser diferente, né? Dele estar muito abalado, muito triste com essa situação, com essa contusão, né, Garrafa? Então, acho que não tenha dúvida. E outra, ele estava readquirindo a sua forma, o seu ritmo de jogo agora, né? Junto com o Flaco Lopes. Então acho que para ele é um baque muito grande, até porque ele, mesmo que bem por baixo, mas estava sendo cotado para a Copa do Mundo, né, Garrafa? Ele teve a lesão, Miller, é o que eu ia dizer, futebol é momento, e as coisas às vezes acontecem, às vezes na hora certa e às vezes na hora errada, e pro Vitor Roque foi errado. É parecido com o que aconteceu com o Roberto, né? Bem parecido, o Roberto, né? Porque ele estava muito, quase que certeza, ele na falou que relação. É do Piquerez, viu? Não, tá falando do aspecto da convocação. Ah, sim, né? que os dois poderiam. O Yuri também, no momento que ia ser chamado, estava voando, aí teve uma lesão. E o Vitor Roque estaria era um nome muito certo na convocação do Ancelotti, mas aí veio a lesão. Ele ficou de fora e perdeu o time. E agora, na recuperação, acho que agora, mesmo que ele estivesse voando, só se acontecesse alguma coisa... Acho que abriu brecha aí pro Pedro do Flamengo, que voltou à sua forma. Sim. Mas enfim, é de se lamentar, torcer pro Vitor Roque se recuperar bem, é novo ainda, tem muita coisa para viver. E o Palmeiras perde, mas tem elenco, né? Para suprir essa ausência, não com a mesma qualidade, mas tem elenco. A entrevista do técnico Abel Ferreira continua rendendo muito, né? Sim, Michele, vocês falaram aí de punição da Conmebol. O Abel Ferreira, que tinha sido denunciado por ironia ao VAR na final da Libertadores do ano passado contra o Flamengo, que o Palmeiras entende até hoje, o Abel também, que o Pulgar poderia ter sido expulso numa entrada dura, naquela final em que o Palmeiras acabou perdendo para o Flamengo, não foi chamado o VAR, o Abel foi advertido apenas pela Conmebol. E no jogo de ontem, o Abel estava cheio de indiretas, deu cutucadas no Flamengo, no Daronco, e durante a entrevista coletiva, em primeiro lugar, ele elogiou a arbitragem na vitória do Palmeiras sobre o Jacuipense. O Palmeiras teve 2 gols anulados corretamente na visão do Abel e um pênalti cancelado pelo VAR. Mas depois, Abel virou Abel
e mandou aquele recadinho misterioso e ele chamou a responsabilidade dizendo: vou falar com vocês, torcedores do Palmeiras, com vocês das mídias palmeirenses, dizendo o seguinte: estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. É o que nós virmos do outro lado é para ser dito. É em busca da verdade, em busca da igualdade, porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Deixo para vocês interpretarem as palavras de Abel Ferreira e eu volto já com mais um trechinho do português que acabou com a lei do silêncio. Aí tem a ver comigo, sem vaidades. Meu ego ficou um pouquinho inflado. É com você aí, Michele. Obrigada, Silvestre. Miller, o que você achou dessa declaração do Abel Ferreira e por que esse ano talvez seja tão difícil assim no extracampo pro Palmeiras? Você concorda com isso? Não, eu não concordo, até porque a pessoa não pode se crucificar antes da cruz chegar. Ele está dizendo assim, o extracampo vai ser difícil. Poxa, o Crespo fez isso, né? Mãe de Ná agora, fica adivinhando as coisas. Pô, o extracampo sempre será difícil para um clube grande, né, Garrafa? Mas é o jogo dele, né, Miller? Exatamente, ele faz isso sempre de propósito. Exatamente. Ele joga sempre para a periferia, as circunstâncias ao entorno dele, e ele, agora uma coisa ele faz bem, ele blinda o seu elenco, ele protege o seu elenco, isso ele faz bem. O Palmeiras protege ele, tá certo, e ele protege o elenco, isso ele faz muito bem. Agora, esse problema de extracampo, que vai ser difícil, claro que vai ser difícil, até porque o Palmeiras está nas principais competições do ano, junto com o Flamengo e os outros, e esse extracampo sempre haverá essas cobranças exageradas. E o fato de não ter o Vitor Roque, Garrafa, e o Piquerez também, você acha que vai prejudicar muito o time? Eu penso que esses são os verdadeiros problemas do Palmeiras. Você voltar a falar de arbitragem, no momento que você está punido por reclamar da arbitragem tanto, por ter comportamento inadequado dentro de campo, é o Abel querendo se rebelar referente à punição. Exatamente. É isso, né? Não, porque vai ser principalmente fora de campo. Fora de campo, o que é? Nós contra... É só ele se comportar. É isso, sabe? Então, assim... Não precisa ficar... A gente sempre fala, né, Rafa? O Ancelotti é um treinador multicampeão, Mr. Champion. Ele não abre a boca na beira do campo. Não precisa. Claro, cada um tem seu estilo, mas eu acho que o Abel, o problema dele é que ele exagera na maioria das vezes. Ele está bem incomodado com a punição, não poderia ser de outra forma, e ele vai aos poucos, numa palavra aqui, outra acolá, cutucando, né? Sempre deixando uma... Sempre deixando e criando esse clima. O Palmeiras é tão gigante, Abel. Não precisa criar clima para que a torcida apoie o Palmeiras. A torcida quer ver o time jogando bem. Né? O Miller participou daquele ataque do Palmeiras de 100 gols e tal. A torcida do Palmeiras é gigantesca. Você não precisa criar clima para a torcida abraçar o time. A torcida do Palmeiras abraça o time e mais, a torcida do Palmeiras é uma das mais exigentes. Gosta de ver o time jogando, vencendo e jogando bem. Por exemplo, o Corinthians não basta jogar bem. Se jogar bem, ótimo. O corintiano quer garra e vitória. Garra com vitória. Tá? O palmeirense, só a vitória não satisfaz essa torcida. Até porque pelo investimento que fez... Por isso que a torcida exige um rendimento dentro de campo, tecnicamente falando, muito alto. Claro. Bom, eu quero saber também da sua pergunta para o Abel Ferreira, Silvestre. O que aconteceu na entrevista coletiva, Silvestre? Nada demais, eu estava brincando porque foi uma pergunta muito objetiva. Acabou a lei do silêncio. Mas como assim? Silêncio se o Abel estava falando ontem na entrevista? Porque ontem o jogo era da Copa do Brasil. O Abel está liberado para dar entrevista e para trabalhar à beira do campo na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele tem ainda 3 jogos a cumprir dos 7 impostos pelo tribunal, pelo STJD, no Campeonato Brasileiro. O jogo de domingo contra o Bragantino, por exemplo, depois o Santos e aí o Remo fora de casa. Mas na última pergunta, no apagar das luzes da entrevista coletiva de ontem, eu quis saber do Abel. E aí, essa lei do silêncio, vamos conferir o momento, Michele. Professor, essa lei do silêncio, que me parece ser um protesto em relação à sua punição, dos seus adjuntos, durante a punição não tem entrevista coletiva, ela persiste? Só por tu teres falado, a partir deste momento está abolida a lei do silêncio.
Obrigado. Tá? Pronto. Nossa, estou me sentindo muito importante agora, Michele. Então é isso, o Abel Ferreira não vai dar entrevista no domingo porque ele está suspenso, está punido. Muito provavelmente a entrevista coletiva pós-jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista será concedida pelo número 2 da Comissão Técnica Portuguesa, o João Martins, ou pelo número 3, o Castanheira, mas deve ser o João. Bom, o que você achou da atitude do Abel? Não, a gente trouxe a informação a semana passada com o Salazar fazer a leitura dele. de que a atitude de nenhum integrante da comissão técnica comparecer à entrevista coletiva era passível de punição. O Palmeiras foi alertado disso. Então, talvez houvesse essa decisão. E aí, o Abel pegou o gancho do Silvestre e falou, acabou a lei do silêncio, tá? Isso é ponto 1. E o Abel, obviamente, que essa reclamação toda, né? E erro de arbitragem acontece para todo lado, são dos episódios que tivemos com o Flamengo no último jogo, né? E aí aquela coisa, não, porque o STJD só tem flamenguista, pessoal do Rio de Janeiro, entendeu? É complicado, e cada um se amarra nas armas que tem. O que foi feito lá, realmente, nos últimos jogos do Flamengo aí, teve lances capitais que realmente deveriam ter sido marcados contra o Flamengo. Como várias vezes também aconteceu lances favoráveis ao Palmeiras. Não, mas pro Flamengo é sempre mais, não é, Miller? Acho que o Flamengo tem mais força nos bastidores do que o Palmeiras. Não, nesse campeonato... Nos bastidores, sim, mas dentro de campo, erro de arbitragem, e aquele pênalti contra o São Paulo? Não, mas nesse último Palmeiras. jogo do Flamengo, teve vários lances que podia até VAR ter sido chamado e não foi, Miller? Não foi sequer chamado. Sequer chamado o VAR, né? E aí aquele cotovelo do jogador do Palmeiras no Clássico em cima do Corinthians, também o VAR não foi chamado, gente. Mas o cotovelo às vezes tá Não, até aquele era uma expulsão. Aquele era expulsão, alto, gente. A cabeçada do Gomes no Garro, aquilo era expulsão. O VAR é contra todo mundo. Vamos parar de, achar que é só para um lado. A arbitragem é ruim para todo mundo. Ponto. O problema, então, é verdade, porque aqueles lances do cotovelo... É isso que eu tô querendo dizer. Tá. Parece que só o Palmeiras é prejudicado? Ou só o Flamengo é beneficiado? Então nessa emoção, ou nessa montanha-russa aí, agora o Vitor Roque tá para baixo, né? E a gente tá aguardando também o resultado dos exames. A gente tá vendo os números dele em 18 jogos pelo Palmeiras nessa temporada. Ele fez 6 gols, vitórias garantidas com gol, olha só, 3, né? Alguns gols são importantes, como por exemplo o gol na decisão ali do Campeonato Paulista. Minutos até marcar, também as finalizações e ações na área rival. Temos... talvez 3 personagens aí do jogo, envolvendo também, claro, o Sousa, que fez 2 gols, mas tem essas 2 figuras que o Abel citou agora, o Vitor Roque e o Felipe Anderson. Bom, o Vitor Roque a gente tem que aguardar, né, Jailson, ver qual que é a contusão, e é uma pena porque ele não consegue ter sequência nessa temporada. Era esse o ponto que eu ia tocar. Uma pena pro Vitor Roque, né, principalmente porque voltando ali de lesão, no mesmo tornozelo, né? E é muito ruim quando esse tipo de coisa acontece. Que tem toda a questão da confiança também, né? Às vezes até a gente vê quando o jogador toma uma pancada ali, fica testando, batendo com o pé, com a perna ali, para saber se está tudo certo, para ver se está tudo bem. E na hora que ele toma o carrinho, ele já para na hora. Ele já para, ele já levanta o braço automaticamente, já faz o sinal com o dedo, né? Pedindo a substituição. Então, assim, foi o que você falou. É uma pena mesmo, mas vai ter que esperar os exames, torcer para não ser nada tão grave para que ele consiga voltar o mais rápido possível, né? Porque se a gente falava no momento anterior que o Arias fazia muita falta naquele jogo, foi contra o Júnior... Não, ele joga contra o Júnior Barranquilla, foi contra o Corinthians, que ele fez muita falta pelo lado esquerdo. Verdade. A gente já pode falar também em determinado momento, em algumas partidas, a ausência que o Vitor Roque está fazendo ali pro Flaco, né? Em relação à dupla, em relação à movimentação, até a pressão alta que o Palmeiras gosta de fazer. Então, de fato, torcer para ser uma lesão que, enfim, deixa ele afastado aí dos gramados de forma breve. É o momento que o Sousa cresce, né? E o Abel encontra ali alguma alternativa, né? Pensando nessa produção ofensiva do Palmeiras. Acho que não tem ninguém no elenco que faça o que o Vitor Roque faz. Acho, de fato, que ele é um jogador único, né? Depois que ele consegue encaixar no Palmeiras, o Abel mudando o esquema, colocando o Flaco para jogar junto, ou recuando um pouquinho o Flaco e o Vitor Roque mais avançado, as coisas funcionam e funcionam muito bem para o Palmeiras, mas isso reforça ainda mais o bom trabalho do Abel, né? Porque ele tenta cada vez mais não se tornar dependente de um único jogador. E dessa vez é o Vitor Roque. Então, assim, os resultados continuam aparecendo. Acho que a gente pode questionar, às vezes,
exibição, às vezes qualidade de jogo, mas os resultados eles continuam acontecendo para o Palmeiras, e ontem foi muito na figura do Sousa. Ô Mari, e sobre o Felipe Anderson? Ontem ele estava assim, a torcida está bem impaciente com ele, e aí depois que faz o gol, aquela coisa, né? O estádio muda. Aí todo mundo aplaude o Felipe Anderson. Pode ter uma sobrevida aí nessa relação? Eu acho que talvez, assim, mas sobre o Felipe Anderson é muito na expectativa do que ele ainda não foi, né? De como ele chega ao Palmeiras, de temporadas espetaculares na Europa, e de fato condição física influencia demais. Ele tem uma sequência ali, né, de lesões que de fato impedem ele de ter um desempenho no Palmeiras, mas o próprio Abel espera, né, que esse gol possa de fato servir de estímulo, né, de motivação. Mas eu acho que fica muito no imaginário do torcedor essa cobrança, do que ele poderia ser, ainda pode ser, né, no Palmeiras, que ele ainda não foi. Porque quando ele foi contratado foi quase que unânime o acerto, né, Jailson? Foi uma baita contratação. Mas que ainda não virou o que a gente imaginava? Não, né? Não, nem de longe. Sinceramente, o Felipe Anderson teria que ser uma reviravolta, não em peso, né? Porque ele já chega com o nome, mas teria que ser uma reviravolta pique Flaco Lopes. Em relação ao que Flaco Lopes conseguiu ali fazer, né? Quando ele é contratado, depois ficou bastante tempo afastado, não conseguindo jogar da forma que se esperava, e aí depois fazendo uma dupla de ataque, basicamente nas últimas 2 ou 3 temporadas, posso colocar dessa forma, que o Flaco Lopes aí vive essa ascensão e talvez, né, agora basicamente figurinha ali carimbada na Copa do Mundo. Então o Felipe Anderson ele chega com a expectativa muito alta, vem com a contratação de peso mesmo, mas ele não conseguiu tomar conta de nenhuma das pontas, né? Nem da ponta direita, nem da ponta esquerda, e nem jogando um pouco mais centralizado. Ele ainda não conseguiu isso. E em relação a se ele vai conseguir, sinceramente eu acho, não sei, porque difícil demais. Porque, ao meu ver, até na entrevista dele, depois do jogo, o semblante um ainda pouco mais para baixo e tal, então acho difícil. Por falar em entrevista, o Abel Ferreira ontem fez um novo desabafo na entrevista coletiva. O Vinícius acompanhou e a gente coloca um trechinho aqui. Depois vamos ver do Vinícius qual foi a percepção dele sobre o que disse o Abel. Eu sinto muito o Palmeiras, eu sinto muito aquilo que eu faço, eu sinto muito o trabalho. Por isso é que às vezes custa-me aceitar coisas que eu vejo. Como te disse ainda ontem, estava sentado no sofá. Se eu fosse treinador daquela equipa, teria que ser expulso mais uma vez seguramente. Não por acaso era o mesmo árbitro, enfim, daquela situação toda lá do Morumbi, era. Sinceramente, hoje, quer o VAR, quer o senhor árbitro Marcelo de Lima, tiveram muito bem. Acho que é assim que deve ser, seja qual for o clube, seja contra quem for. O que toda a gente vê é para ser marcado. Se a bola não bateu na mão, bateu na cabeça e não é penalti, não é penalti. Se o Sousa dominou a bola com a mão antes de fazer golo e o árbitro não viu, mas o VAR viu, é penalti, e é isso que o Palmeiras quer. Quer critério, quer igualdade para todos, seja qual for o clube. E o que nós temos visto, como vocês têm visto, não é isso que tem acontecido em todos os estádios, e é isso que nós queremos. Se me permite uma palavra para os nossos torcedores e para as mídias palestrinas, eu estou a sentir o que nunca senti, é estarmos todos unidos em busca de um espírito de união contra tudo e contra todos. Porque já disse isso uma vez, eu vou dizer, prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Vinícius Nicoletti, vamos lá, hein? Começando por você, antes de eu ouvir os comentaristas. O que é que você acompanha todas as entrevistas do Abel, o que é que você sentiu, o que está incomodando o treinador do Palmeiras, Vinícius? O Bruno, ele acha que ele está sendo perseguido pela arbitragem brasileira, essa é a questão, né? Então ele elogiou a arbitragem do jogo contra Jacuipense para dar aquela cutucadinha no Daronco, que expulsou ele tomou aí o gancho de 6 jogos na partida contra o São Paulo, e aí ele aproveitou também para ressaltar o contra tudo e contra todos, né? Que é o sentimento do palmeirense, né? O palmeirense se sente assim, e quando está assim é porque vai conquistar títulos. Então ele aproveitou também para unir toda a divergência que tem entre a torcida do Palmeiras, toda a cobrança que o torcedor faz em cima do time, dizendo que agora vai, agora tá... Ih, travou. Perdemos. Bem agora. Vamos lá, Maria, e aí, o que você achou? Voltou o Vinícius? Voltou o Vinícius? Voltou, vamos lá, conclui o finalzinho.
Não, ele se sente perseguido pela arbitragem, essa é a questão, e aí ele aproveita essa situação para levantar o contra tudo, contra todos, que é o grande sentimento do Palmeirense. Pergunta pro seu Vicário se esse não é o sentimento. É assim que o Palmeiras vai. Isso faz só uns 110 anos que costuma ser que o palmeirense se sente assim, Mari. Queria te ouvir antes. Me ouvir, mas você é a comentarista. Mas você gosta de falar do assunto. Mas pensei que você ia falar outra coisa. Não, mas vamos lá. O que eu acho da questão? Acho que tem duas partes aí. Começando pela parte final, eu acho que o Vinícius tocou bem. Não é, eu acho que o principal recado ali não é para a arbitragem, não é para nós da imprensa, é para o palmeirense. É nominal quando ele fala ali. Isso é um recado para a torcida e para a mídia palestrina. Porque hoje a maior crítica ou a maior crise que existe no Palmeiras, ela não vem do jogo, dos resultados, ela não vem da oposição dentro do clube, ela não vem da torcida organizada, que hoje é que menos enche o saco, é a torcida organizada, pelo contrário. O que incomoda é essa coisa de rede social, do próprio palmeirense ficar fazendo as críticas e se incomodar com tudo. Mas principalmente essa coisa de hoje rede social e canal de YouTube, que o torcedor já percebeu que o que engaja é ele falar mal do próprio time. É ele abrir a live e sair xingando o próprio treinador ou o próprio jogador. E é verdade que isso acontece em todos os clubes. Mas talvez o palmeirense seja aquele que menos tenha motivo para reclamar. E mesmo assim reclama de tudo. Reclama que o portão da academia ali onde está o Vinícius mudou. Reclama que a pintura no vestiário era uma e agora é outra. Então acho que o Abel usa aquela declaração para falar pro palmeirense: para de encher. Vamos jogar junto, vem pro nosso lado. Eu acho que é muito mais o recado assim interno pro torcedor. E acho que assim, cada um pode opinar da maneira como tem que opinar, o que acha que é o melhor. Mas o recado do Abel, sem dúvida, é para esse torcedor que está criticando e o Abel entende que não tem motivo. E eu acho que é ainda motivado pela mágoa que ele tem quando ele foi xingado. Todas as vezes que ele pôde falar disso, ele voltou nesse assunto, xingado pela torcida. Eu acho que nas últimas entrevistas até, o Vinícius eu vi que acho que concordou, mas nas últimas ele até elogiou a organizada. Eu acho que essa mágoa talvez até tenha passado um pouco. Eu acho que o incômodo dele maior hoje é com essa coisa de rede social. Eu acho que é só uma outra maneira dele tentar ficar em paz com a torcida, assim. Eu acho que a mágoa não passou. Ele não tem muito perfil de que supera... Não ia falar tão fácil porque já faz um tempo, né? Mas ele guarda e no momento que ele tem a oportunidade ele fala. Mas eu acho que é uma forma dele de fato tentar trazer esse torcedor, assim. Mas eu acho um discurso meio que manipula, assim. Porque ele começa falando da arbitragem, ele começa falando que se é pênalti para um, é pênalti para outro, que o que é certo, e aí ele traz essa conversa para manipular o torcedor pro lado dele. Porque a próxima vez que o Palmeiras for prejudicado, ele vai estar com o torcedor. E aí a pressão é em cima do clube que foi beneficiado, aí a pressão é em cima da arbitragem de novo. Então aí eu acho que é tudo já bem costurado ali para, quando ele fala, vai ser uma temporada difícil dentro e fora, então ele faz o discurso dele ali, que ele é muito bom nas palavras, né? Ele é muito bom, né? Nessa forma de seduzir o torcedor com quem ele está falando, para quando acontecer, e na opinião dele vai acontecer, porque é contra tudo e contra todos, ele já tem o torcedor do lado dele do tipo, tá vendo? Lá eu avisei. Vou trazer aqui uma breve análise do GE dessa vitória do Verdão diante da equipe da Jacuipense, abre aspas. Desde o início, o Palmeiras se instalou no campo de ataque e ditou o ritmo do confronto. A Jacuipense adotou uma agressiva marcação para tentar manter o jogo próximo, mas já exagerou na dose. Pouco depois de uma entrada que fez Vitor Roque torcer novamente o tornozelo esquerdo, Talisca foi expulso por falta dura em Lucas Evangelista na entrada da área. O que era um jogo com domínio tornou-se praticamente um treino para os mandantes com um a mais. O Verdão jogou sempre com mais de 65% de posse de bola e empilhou chances. Foram mais de 30 finalizações a seu favor e praticamente nem o susto. As 5 tentativas da Jacuipense nem acertaram o gol de Carlos Miguel. O resultado de 3-0 é suficiente para deixar o Verdão perto das oitavas de finais da competição. É uma atuação que dá confiança para os reservas como Evangelista, Felipe Anderson e também o Sousa. O problema pode ser a nova parada de Vitor Roque. Já desfalque após o título paulista, o atacante que é peça-chave no setor ofensivo e também ainda espera o retorno de Paulinho. Não ter o camisa 9 tira muito poderio ofensivo do Palmeiras no momento em que a primeira parte da temporada se aproxima da definição. Na maratona de jogos do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores até a Copa do Mundo. É uma dor de cabeça grande para uma noite que poderia ter sido perfeita. Enfim, vitória importante, tinha que vencer, a equipe da Jacuipense
é muito limitado tecnicamente. O Palmeiras foi muito melhor, criou algumas chances, poderia ter goleado e ter um jogo muito mais tranquilo no jogo da volta. Mas enfim, a maior preocupação é essa lesão de Vitor Roque. Será que ele ainda joga antes da Copa do Mundo? Essa é a maior dúvida. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!